Pai Santo, em nome de Jesus, Pai, eu oro nessa manhã para que o Senhor traga aqui luz, revelação, Pai, uma unção nova, um óleo fresco sobre a vida dos meus irmãos, para que nós venhamos sair daqui alimentados pela Tua Palavra, edificados pela Tua Palavra, fortalecidos pela Tua Palavra, através da fé, Deus, que só o Senhor produz, pelo poder do nome de Jesus, amém. Aleluia, aleluia, irmãos, vocês estão comigo? Amém. Crianças, vocês estão comigo? Isso aqui é para quê, amor? Aquelas crianças que se comportarem, né, ao final vão poder ser presenteadas pelo pai, que vai estar avaliando, por essas doçuras aqui, marshmallows, amém? Amém, crianças? Aleluia. Então agora é pampararara, amém, amém, não deixe que nada te disperse, amém? Olha aqui para mim, nós temos nesses dias compartilhado aqui, insistentemente, posso dizer isso, sobre transformação da alma. Já tem uns 5 ou 6 cultos que nós estamos ministrando só sobre esse tema. É uma série de palavras que nós estamos ministrando. Olha aqui para mim, gente. Não quero nenhuma movimentação, amém? Então tem uma série de palavras que nós estamos ministrando sobre transformação da alma. Nós vimos a primeira palavra que a nossa alma precisa de transformação, que a nossa alma está pitimbada, que a gente usou essa palavra, lembra? Que nossa alma está destruída, ficou destruída por conta do pecado, por conta da condenação, por conta do mundo. E quando você é salvo, imediatamente o seu espírito é feito novo, você é nova criatura, seu espírito já está pronto, mas tem um problema, a sua alma ainda não está pronta. E existe um processo de salvação acontecendo diariamente na sua vida e na minha vida. Esse processo é diário. E a Bíblia fala que a salvação da alma, então, ela ocorre diariamente. E nós vimos então a necessidade de termos uma alma transformada. Depois disso nós vimos que a alma ela tem 3 faculdades. Alguém lembra as faculdades? Vamos lá, irmãos, quem está aqui participando dos cultos? Para ficar mais fácil de você gravar, lembra da palavra vem? Vontade, emoções e mente. E nós temos falado muito a respeito da mente, que a sua mente e a minha mente precisam ser transformadas, né? Que a minha mente, ela é onde é gravada e arquivada a nossa identidade em Deus. E com o passar dos anos, e você sem Deus, você gravou uma identidade completamente fora da sua identidade que você tem em Cristo. E essa identidade dentro de você precisa ser renovada a cada manhã. Você precisa da salvação diária a cada manhã. E essa transformação na sua mente e na minha mente, ela ocorre diariamente. Então nós vimos que existe a necessidade então de transformação da mente. Nós vimos também que nós temos uma identidade em Cristo. Eu e você temos uma identidade em Cristo. E o diabo em todo o tempo ele quer questionar essa identidade, fazendo com que você e eu venhamos a crer errado. Nós vimos também em outra ministração passada, eu estou fazendo um resumo aqui para você, se não ouviu alguma dessas pregações, ir lá no nosso Facebook, no YouTube, procurar lá as ministrações e ouvir. Nós vimos também numa ministração passada sobre a mente de Golias. Alguém lembra? Quem estava aqui? Essa palavra fala sobre essa mente de acusação, de querer ser transformado e melhorar, acusando, reclamando. Reclamando daqueles que te cercam, reclamando das pessoas que te cercam, do seu marido, da sua esposa, achando que assim a pessoa vai ser transformada, quando você reclama. E nós vimos como vencer essa mentalidade. E por último, o pastor Eliseu pregou aqui domingo passado, sobre o campo de batalha que existe. E ele ocorre na onde? Irmão, só quem está aqui. Ele ocorre aonde, irmãos? Na sua mente, na minha mente. Então existe um campo de batalha.
Então, isso quer dizer que eu e você estamos participando de uma guerra. Isso quer dizer que eu e você estamos dentro de um campo de batalha. E hoje, eu vou ministrar sobre como vencer, então, essa batalha na mente. Como vencer, então, essa batalha na mente, e na sua mente e na minha mente, que ocorre todos os dias, que ocorre constantemente. Essa batalha que constantemente vem para questionar sua identidade, vem para te acusar, vem para te deixar para baixo, vem para te colocar numa posição da qual você não pertence. Constantemente, os ardis do diabo são para te levar para um lugar baixo, para um lugar rasteiro, para um lugar onde se envolve no pó do pecado. E eu tenho tido o costume aqui de começar essas ministrações com algumas afirmações, eu não sei se vocês lembram. Fala assim comigo: eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu tenho o que a palavra de Deus diz que eu tenho. E eu posso o que a palavra de Deus diz que eu posso. Sabe, isso é a base de todas essas ministrações que eu tenho compartilhado com você nesses dias, sobre transformação na alma. Vocês viram que existe uma diferença entre fato e verdade, alguém lembra? Fato é aquilo que é temporal. Fato é aquilo que você está vendo agora, é um fato, eu estou te vendo. Verdade é o que a palavra de Deus diz a seu respeito. Fato é que talvez você tenha, assim como eu, um ligamento rompido no seu joelho, que te impede de muitas vezes locomover e fazer algumas coisas que você gosta, assim como eu. Eu amo jogar vôlei, eu amo jogar futebol, mas não posso, porque eu tenho um ligamento rompido. Verdade é que Jesus já levou sobre si todas as minhas enfermidades. E ainda que eu não veja, eu continuo crendo. Ainda que você não veja quem você é ainda em Cristo, você tem que continuar crendo. Crendo. Você é filho de Deus. Você é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo já se fez novo. Amém? Então, irmãos, nessa manhã, eu me levanto aqui, na autoridade de Cristo, para confrontar a mentalidade do mundo, do diabo, que vem para, muitas vezes, colocar pensamentos, padrões na sua vida e na minha vida. Eu me levanto aqui para destruir fortalezas, sofismas, enganos, mentiras na sua mente e na minha mente. E crenças e pensamentos errados irão nos manter em derrota. Vou repetir, talvez você não entendeu. Crenças e pensamentos errados vão te manter num caminho de derrota. Mas crenças e pensamentos corretos irão nos manter em vitória, em salvação. Sabe, Jesus disse: e conhecereis a verdade vos... Em João 8, capítulo 8, versículo 32, o Senhor declarou isso. A verdade, quando ela está lá na estante da sua casa, aberta no Salmo 91, não muda nada. Quantos já viram? Eu lembro que eu chegava na casa da minha avó, estava a Bíblia aberta lá, aquele troço desse tamanho assim, na página onde tinha o Salmo 91. E por conta disso, se cria que haveria proteção na casa deles. Mas isso não transforma ninguém, isso não muda ninguém, isso não faz com que você seja mais abençoado. Crenças erradas, então, te levam a fazer o quê? A não experimentar daquilo que Deus tem para a sua vida. Te leva a ser mantido em derrota. Mas crenças corretas, a fé correta, te leva a andar em vitória. E essa verdade não é aquela que está lá na estante da sua casa, mas a verdade da palavra de Deus, que está nos seus lábios e no seu coração, quando você experimenta e se submete a ela, essa verdade tem o poder de te libertar.
Sabe, é dessa verdade que eu estou falando aqui nessa manhã. Essa verdade pode te libertar hoje, nesse instante, agora. Sabe, é essa verdade da qual Cristo pregou, da qual Cristo anunciou. Essa verdade tem um poder de transformar a sua mente e a minha mente. Sabe, essa verdade nos faz e vai fazer você andar em triunfo e vitória. Quantos querem andar em vitória no Senhor? Sabe, essa verdade então, ela foi nos dada para que a gente possa crer corretamente. E um sinal, olha só, isso aqui é um teste. Um sinal que você não tem crido corretamente, não tem andado de acordo com a verdade do Evangelho, é que você anda angustiado, é que você anda com medo, é que você anda acusado, é que você anda oprimido. Sabe, isso é um teste. Se a sua vida está assim, isso quer dizer que você não tem andado de acordo com a verdade. Mas meu filho, essa manhã aqui, em nome de Jesus, você vai andar de acordo com a verdade em vitória. E toda a opressão de Satanás, toda a acusação de Satanás, sabe, todo o medo, toda a angústia, todo o desespero de alma, vai cair por terra. Sabe, Jesus, Ele te salva. Naquele dia que você entregou a sua vida, não foi para você andar em angústia, em desespero, em medo. Ele te salvou naquele dia, foi para que você pudesse andar em vitória, pudesse andar de forma triunfal, pudesse triunfar sobre os problemas, sobre as dificuldades. Isso quer dizer que vai existir então a ausência de dificuldade e problema? De jeito nenhum. Isso quer dizer que no meio da tempestade, você vai ser colocado na posição que Cristo está. Alguém lembra que Jesus, Ele vinha caminhando sobre as águas, em direção aos discípulos, e naquele momento estava acontecendo o quê? Uma tempestade. Ele estava andando sobre a tempestade. Teve ausência de tempestade? Não. Mas Ele andou sobre a tempestade. E Ele controlou pela palavra de poder dEle a tempestade. Sabe, é isso que Jesus quer fazer na sua vida nesses dias. E na minha vida, em nome de Jesus. Amém? E, pastor, mas como que isso acontece na minha vida? Como que essas coisas vão acontecendo na minha vida? Como que eu percebo que eu estou crendo errado? Como que eu percebo que eu permaneço crendo errado? O primeiro sinal eu já dei. Andar em angústia, em medo, em acusação. Isso tudo demonstra que você está crendo errado. E a estratégia do maligno, do diabo, ela continua a mesma. Ele não é criativo. Quem tem poder de criar alguma coisa é só Deus. Mas ele usa a mesma lógica para te atacar e me atacar. Qual lógica, pastor? A mesma que ele usou com Adão e Eva. Qual foi a lógica que ele usou com Adão e Eva? Sabe, abre por favor, lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 17. O inimigo, irmão, nós estamos falando do campo de batalha, amém? Então, se quer dizer que existe um campo de batalha, quer dizer também que existe um inimigo no meio dessa batalha. O inimigo sabe que se ele controlar os seus pensamentos, ele vai controlar também as suas ações. Não só as suas ações, que tem a ver com a sua vontade. Ele vai controlar também as suas emoções. Se ele conseguir fazer com que você aceite um pensamento de culpa, ele vai fazer você se sentir, primeiro o pensamento, depois o sentimento, culpado. Vocês estão comigo, irmãos? O que isso vai produzir na sua vida? Fracasso e derrota. Então fala assim comigo. Quem controla a informação, controla o resultado. Sabe, quem controla a informação na sua vida,
controla o resultado também da sua vida. E a sua mente, ela é estratégica para o maligno. Quando ele toma a sua mente, não quer dizer que ele vai possuir, amém, irmãos? O diabo não pode te possuir, mas ele lança pensamentos na sua mente. Nós vamos ver daqui a pouco como que funcionam esses pensamentos. Se ele consegue então controlar a sua mente de forma estratégica, que é importante para ele vai também controlar suas emoções, as suas decisões, aquilo que você crê. Sabe, as emoções sinalizam e indicam quais são os nossos pensamentos. Graças a Deus pelas emoções, irmãos. Sabe por quê? Porque a emoção só é consequência de um pensamento que você teve antes. Então muitas vezes você está irritado. Quantos aqui ficaram irritados essa semana? Deixa eu levantar a mão, porque só eu aqui que não sou anjo. Ah não, tem mais gente agora. Muitos de nós ficamos irritados. Irritação é uma emoção, amém? Por que você ficou irritado? Por que nós ficamos irritados essa semana? Sabe? Mais uma vez, o que te levou a ficar irritado foi um pensamento que você aceitou na sua mente. Qual o pensamento? Seja ele qual for. Mas ele partiu da onde? Ele começou aonde? No pensamento. Na informação que você recebeu. Naquilo que veio à sua mente. Não gosto do Kleber. Estou irritado com o Kleber. Por que você não gosta do Kleber? Não sei, não gosto. Entende? A coisa começa então na mente. Estão comigo, irmãos? Então as suas emoções, as minhas emoções, elas são consequências de um pensamento. E nós estamos falando da alma, amém? A alma envolve mente, tem a ver com os pensamentos, emoções e vontade. Se o diabo então conseguir tomar a sua mente, ele vai controlar as suas emoções e a sua vontade. A vontade fala de decisão e escolha. Então você vai começar a decidir coisas na sua vida, e na vida talvez dos seus filhos, da sua família, de acordo com os pensamentos que o diabo tem lançado. Sabe, nessa manhã, eu te conto isso, não é para você ficar com medo. Eu te falo isso, é para que você veja, através da graça de Deus, da bondade de Deus, como Deus te guarda e te liberta desses pensamentos. Sabe? O inimigo então, como eu disse, ele usa a mesma estratégia que ele usou com Adão e Eva. No versículo 17 de Gênesis, a Bíblia fala que Deus criou o homem, como? Esse é o 17? 17 está falando da criação, não é isso? Você pode projetar para mim, é o 27 ou 17? 27, por favor. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou o homem à sua imagem e... Interessante que, e Deus, depois que o cria, Ele dá uma ordem para o homem. Olha só o que Ele fala. Contudo, no capítulo 2, versículo 17. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que delas comeres, com toda certeza morrerás. Essa é a ordem que Deus deu ao homem, para não comer de uma árvore, lembra? Interessante agora, olha a lógica que o diabo usa. Gênesis 3, capítulo 3, versículo 1. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou, fez o que, irmãos? Questionou com a mulher, colocou o que? Dúvida. Será que é isso mesmo? Será que é assim? Será que o Eliabe é homem de Deus? Será? Questionou com a mulher, olha só. Então foi isto, mesmo que Deus falou, ele faz uma afirmação, está vendo? Vós não podeis comer de nenhum dos frutos das árvores do jardim? O que Deus falou antes, irmãos? Vamos lá, irmão, só quem está aqui. É apenas uma árvore, não é? E o diabo está falando o que agora? 2 árvores?
todas. Ele mudou a frase de Deus. Ele mudou a afirmação de Deus. Ele questionou e colocou em xeque o que Deus tinha falado, para ver se colava. Está vendo que Eva aqui está recebendo uma informação para ver se cola? E olha só que interessante. Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos da árvore do jardim. Então o diabo falou uma mentira. Foi ou não foi, irmãos? Ela falou: não, nós podemos comer da árvore do jardim. Mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis. Deus falou para não tocar, irmãos? Não, ele falou para não comer. Ela já está aumentando então aqui também. E aqui foi o gancho que o diabo achou aqui, na forma que ela estava crendo em Deus. Olha só: para que não morrais. A serpente então alegou à mulher, olha só de novo, a astúcia do diabo: com toda certeza não morrereis. Você não vai morrer. Ou seja, o que Deus falou é mentira. O que Deus falou para você não é digno de ser acreditado, não é digno de fé. Interessante que o caminhar com Deus é caminhar em... Vamos lá, irmãos, caminhar com Deus é caminhar em... E o que está acontecendo aqui com a mulher? Ela está duvidando de... Por quê? O diabo lançou na sua mente, lançou nela agora um pensamento, lançou nela agora uma fortaleza, que ela aceitou. E olha só: ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós serão como Deus. Interessantíssimo aqui. Nós vemos no capítulo 1, no versículo 27, que Deus cria o homem à sua imagem e agora o diabo está colocando isso. Qual que é a identidade do homem, irmãos? Imagem semelhante de Deus. Fala comigo: imagem semelhante de Deus. O diabo agora está fazendo o quê? Questionando a identidade. O que o diabo vem fazer? Qual que é a astúcia dele? Questionar a sua identidade em Deus. Quem você é em Deus. Essa é a astúcia dele. E aí o que acontece agora? O homem já era a imagem semelhante de Deus, irmãos? Mas o diabo está falando o quê? Não acredita nisso não. Deus não está deixando você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que comer dela, você vai ser igual a Deus. Opa! Mas eles já não eram? Era ou não era, irmãos? Deus já não os criou assim? Mas o que acontece? O diabo estava colocando em xeque a identidade. E a partir do momento que Eva passa a não crer mais em Deus, perde a sua identidade, o que acontece? Ela come do fruto e entra o pecado no homem. Então a artimanha do maligno, a artimanha do diabo, até hoje, depois de 5.000 anos ou mais, é essa: é questionar a sua identidade, questionar o que Deus fala a seu respeito, pôr em dúvida aquilo que Deus tem dito a seu respeito e da sua identidade. Consequência disso, você vai viver uma vida debaixo de acusação, uma vida debaixo de angústia, depressão, de incompetência, de incapacidade, sempre fugindo de Deus, porque no final das contas Ele quer levar você a crer, e eu a crer, que Deus está muito magoado, muito chateado conosco. Interessante que o diabo usa essa mesma lógica há milhares de anos. Ele fez com que Deus parecesse mesquinho, com que Deus quisesse esconder, como que Deus... Da mesma maneira hoje, o diabo ele quer tomar a sua mente, a minha mente, lançando pensamentos que não procedem de Cristo, para colocar em xeque o quê? As promessas de Deus para a sua vida e para a minha vida. Sabe, essa é a única maneira, querido, que ele pode frustrar alguma coisa da sua vida, dominando a sua mente. O diabo não tem poder para atacar seu corpo, ele não tem poder para atingir a sua vida, mas ele tem condições de lançar dados inflamados na sua mente, setas malignas, pensamentos malignos.
Um homem de Deus uma certa vez escreveu: você não pode impedir que um pássaro pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele construa um ninho. Em outras palavras, você não pode impedir que o diabo lance pensamentos na sua mente, mas você pode impedir que esses pensamentos virem fortalezas e crenças erradas na sua vida. Sabe? E aqui tem um princípio espiritual. Olha aqui para mim. Dá uma cotovelada de leve aí no irmão que está dormindo. De leve. Não machuca não. Aqui tem um princípio. Olha aqui para mim, irmãos. Presta atenção. O diabo ele quer roubar a sua atenção, amém? Presta atenção aqui. Aqui tem um princípio espiritual. Todas as vezes que você tentar ser o que você já é, você estará indo pelo caminho de Adão e Eva. Acho que você não entendeu. Vou falar de novo, vou repetir, para gravar na sua mente. Todas as vezes que você tentar ser aquilo que você já é, você estará indo pelo caminho de Adão e Eva. Sabe, a palavra de Deus diz que todos aqueles quantos creram e o receberam, Ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aqueles que clamam pelo teu nome. Sabe, você já é filho de Deus. E muitas vezes, você está andando pela sua jornada da vida aí, na sua semana de trabalho, e acontece uma coisa aí que você fica assim: será que sou mesmo filho de Deus? Olha meu comportamento. Você vai querer olhar para você. E aí você acha que olhando para o fato, e não para a verdade, você está definindo a sua vida. Lembra que eu falei de fato e verdade, irmãos? Por isso você tem que ter claro na sua mente qual é a sua identidade. Claro na sua mente qual que é a sua identidade. Sabe, toda arma forjada contra nós, a palavra de Deus diz que não prosperará. Eu creio nisso, você crê? O que é isso, pastor? O que é a arma forjada? Primeiro vamos ler o texto. Isaías 54, versículo 17. Isaías capítulo 54, versículo 17. Não prosperará nenhuma arma forjada contra ti, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, condenação, acusação, isso é juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justificação que de mim procede. Ou seja, procede de quem? Do Senhor. Olha só, irmãos, para a gente entender esse texto aqui, primeira coisa que a gente tem que entender: para que serve uma arma? A arma, ela serve para quê? Para atacar, também para se defender, mas mais para atacar. Sabe, a arma é um instrumento ofensivo. Fala assim comigo: instrumento ofensivo. De que maneira o diabo vem te atacar? Falando: você é um cara muito gente boa, você é uma bênção, Raquel. É assim que o diabo vem te atacar? É com essa arma que ele vem te atacar? Ele vem reafirmar a sua identidade em Deus. Você é um filho de Deus, amado do Senhor. É assim que o diabo vem te atacar? Não, ele vem com a arma ofensiva, de ofensa, de ofender, de te deixar ofendido, ou de fazer com que você fique o que é acusado. Essa é a arma que o diabo usa. E interessante, aqui está falando também que é um instrumento forjado, que é uma arma forjada. Sabe o que é o significado de forjado? Fala assim comigo: falso, falsificado, inventado, criado. Sabe, o diabo então, através da ofensa e da culpa, da condenação, da acusação, ele faz o quê? Falsidades na sua mente, inventando condenação, inventando acusação sobre a sua vida, te lembrando de dívidas que já foram pagas. Sabe, irmãos, se você tem uma dívida com o banco, vamos supor que você estava devendo $1 milhão para o banco. É desse jeito a nossa dívida com Deus, a gente nunca mais poderia pagar. Mas Deus resolveu pagar por nós. Essa é a justiça que foi completa naquela cruz.
foi pago, está consumado, tratado de dívida foi rasgado, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem vai acusar? Ninguém pode. E aí o que acontece? Você deve então para o banco $1 milhão. Alguns aqui já estão desesperados, como que eu vou pagar essa dívida? Não tem como, nem se eu trabalhar a minha vida inteira, eu vou conseguir pagar isso, porque o juro é de 50%, por mês, é o juro brasileiro mesmo, irmãos. E aí o que acontece? Jesus vai lá e paga a sua dívida. Aí um dia alguém chega e fala: Josiel, já foi paga a sua dívida. Ninguém tinha contado para ele ainda, ele estava lá desesperado, acusado, separado de Deus. Aí vão lá e conta para ele fica feliz demais, ele dá glória a Deus, ele pula de alegria. E você vê esse rapaz andando por aí falando: nossa, não tem mais dívida, agora tudo que eu produzir, tudo que eu fizer, vai ser agora para meu deleite. Não tem que ficar mais pagando dívida. Mas aí, olha aqui para mim, irmãos. Um dia o Josiel está lá na casa dele, com a família dele almoçando. E chega o rapaz da FedEx lá e bate na porta. E fala: olha, eu trouxe aqui essa nota promissória do banco. Essa dívida do banco, eles estão te cobrando. Se isso acontecer com você, você vai pagar, irmão? Você vai pagar? De jeito nenhum. Você vai pegar aquele documento que fala que já foi quitado e vai mostrar para o cara do FedEx, para aquele cobrador. Você está enganado. Aqui, ó, já foi pago. Foi pago na cruz do Calvário, naquele dia que Jesus derramou o sangue dele, ele foi crucificado, não tem mais dívida, não tem mais condenação. Mas sabe o que acontece muitas vezes com os irmãos? Vem a acusação. Vem a acusação do diabo sobre a sua mente, sobre a sua vida. E você não tem raiz e não tem identidade ainda formada. Você olha então para a acusação e começa a ficar deprimido. Você olha para a acusação e começa a ficar condenado. Você acha então que Deus agora esqueceu de você. Qual que é o próximo passo depois disso? Você vai correr de Deus. Irmãos, eu sou jovem, amém? Eu já fui mais jovem, mas eu sou jovem ainda. Amém pelos améns. Sabe? E quando eu converti, com 21 anos, quando eu tive um encontro com Deus, quando a minha vida foi transformada, os primeiros 6 meses da minha vida foi muito definidor. Eu lembro que na primeira semana ali, após a minha conversão, eu já batizei, comecei a ler a Bíblia, com fome, com sede de Deus, e chegou um momento que o diabo ele me cercou de alguns pensamentos, e eu fiquei muito acusado em determinadas áreas, a ponto de falar: hoje, a partir de hoje, eu vou desviar. Eu costumo dizer que eu desviei um dia. Eu sei que nesse dia eu falava: não aguento mais desse jeito, eu vou lá e caio de novo, vou lá e peco de novo, vou lá e não dou conta. Eu falei: não, se for para ser assim, eu vou desviar. Falei: Senhor, lembra até hoje, irmãos, era um domingo, estava chovendo, olhei para a janela e falei: a partir de hoje, eu estou desviado. Falei para Deus, irmão, fui sincero. Eu lembro que eu tinha uma namorada. Essa namorada, assim que eu converti, eu terminei com ela, porque eu queria ter uma vida santa. E aí eu terminei com essa namorada. Na segunda-feira, o que eu fiz? Liguei para ela, falei: agora eu já sou desviado. O que aconteceu? Quando eu liguei para ela, quem atendeu? O namorado dela. Só que eu não sabia que era o namorado dela. Eu falei: deixa eu falar com a fulana. Só um minuto. Passou para ela. Aí ela pegou e falou: olha, não posso falar agora não, depois você me liga. Falei: não, nunca aconteceu isso. Liguei de novo. E aí, ela deu end. Falei: não. Liguei de novo. Ela atendeu e falou: olha, não posso falar agora.
falei, esse rapaz é seu namorado? Ela falou, uhum. Mas depois você me liga. Eu falei, aí é bom, né, que Deus faz a gente cair em si, né? Eu desliguei o telefone e falei, o que eu estou fazendo da minha vida? Estou voltando para a mesma lavagem de porcos que eu estava antes. Estou voltando para o mesmo lugar que eu estava antes. O que eu estou fazendo da minha vida? Se ela fazia isso com ele, se ela está fazendo isso com ele, ela fazia isso comigo. O que eu estou fazendo da minha vida? Eu lembro, irmãos, que eu trabalhava, e eu fui lá para o banheiro do meu trabalho, fechei a porta, ajoelhei diante do vaso, com a tampa fechada, comecei a chorar e falei, Senhor, tem compaixão da minha vida. Eu quero voltar agora. Foi a volta mais rápida que eu já ouvi falar. Durou 13 horas aproximadamente. Foi o tempo de dormir, acordar e trabalhar e voltar. Mas voltando para cá, irmãos. Sabe, Isaías, quando ele escreveu esse texto, ele já sabia que a justificação de Deus para mim e para você, ela procederia do Senhor e viria como um presente. Se você for ler a porção final do texto, olha o que Deus fala. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justificação que de mim procede. Então você e eu somos justificados e justos por quê? Porque Ele nos deu a justificação. Não depende de você, não depende de mim, não depende do tanto que você é correto, não depende do tanto que você erra, não depende de nós, é dom de Deus. Dom é presente. Presente você não compra, apesar que esse presente foi comprado com altíssimo preço. Mas você não podia pagar a dívida do banco. Ele pagou por você. Por isso não existe mais acusação e nem condenação sobre a sua vida e a minha vida. Amém? Sabe, interessante, irmãos, que o diabo ele age com a mesma astúcia de milhares de anos para atacar a sua mente, te deixando deprimido, acusado, com o final para você fugir de Deus. Com o final para você poder correr de Deus. Mas deixa eu te contar uma coisa, corre para Deus, não corre dele não. Amém? Sabe, Jesus ele foi crucificado no Gólgota. Nós falamos disso aqui no culto passado. Gólgota significa caveira. Não é esqueleto, amém? É caveira. Caveira é a cabeça, amém? E por que Jesus foi crucificado logo no Gólgota? Para mostrar para mim e para você que a salvação, ela começa na minha cabeça, na sua cabeça. A salvação diária, ela começa na minha cabeça, na sua cabeça. Sabe, o monte da caveira, nada mais é que uma cabeça. E lá mesmo ele cravou aquela cruz e foi cravado nela também. Amém? Se você abrir lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3. Olha o que a palavra de Deus diz. Meu tempo aqui, irmão. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para demolição de fortalezas, derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Sabe o que é interessante? Que nessa batalha, nessa guerra que eu e você estamos diária, nós não usamos bombas nucleares. Nós não ameaçamos o diabo falando que eu vou explodir uma bomba nuclear. Eu não uso metralhadora e nem granada. A Bíblia está falando aqui o seguinte, que as nossas armas não são carnais. Não é na sua carne, não é no seu corpo físico que você vai vencer. Nossas armas são as crenças, a fé correta. Fala assim comigo, fé correta. Que nós estamos aprendendo esses dias, amém? Crer corretamente, então, vai te levar a andar em vitória sobre o seu inimigo. Então a nossa arma é crer corretamente. Não é fazer corretamente, é crer corretamente. Sabe, a demolição de fortalezas, sofismas. Alguém sabe o que é sofisma? Sofisma, irmão, é uma coisa vestida de verdade. O que o diabo fez com a Eva? Primeiro ele contou uma mentira clara. Deus falou, Eva, que você não pode comer de nenhuma
árvore do jardim. Que Deus mau é esse, Eva? Não te deixa de comer nada, não deixa de aproveitar nada. Esse Deus é mau demais. E a Eva falou o quê? Não. Eu posso comer de qualquer árvore, menos a do conhecimento do bem e do mal. E nem tocar nela eu posso. O que o diabo fez agora, irmãos? Pegou a mentira, vestiu de verdade, para parecer que era uma verdade, e falou para Eva o seguinte: Eva, é verdade. Sabe por que Deus fez isso? Porque o dia que você comer, você vai se tornar semelhante a Ele. Opa, parece verdade, parece uma verdade, mas é um sofisma, é uma mentira, é um engano. Sabe, nós estamos aqui hoje, nos levantamos em Deus, amém? Para destruir toda mentira e sofisma na sua mente e na minha mente, amém? Por isso que é importante você vir aos cultos, irmão. Por isso que é importante você ouvir a palavra. Por isso que é importante você estar envolvido na vida da igreja. Porque é a verdade que é pregada do Evangelho aqui, é que te liberta. Por que é assim? Porque Deus escolheu ser assim, através da pregação do Evangelho. Sabe, essa palavra que te renova. Como eu disse, o diabo ele quer em todo tempo te questionar a sua identidade. E se você não tiver uma identidade firme em Deus, o que vai acontecer? Facilmente, você vai ser derrotado pelo diabo na sua mente. Muitas vezes o diabo usa o pronome da primeira pessoa. Ele não fala assim, o Paulo não vale nada. O Paulo é um hipócrita. Não, ele não fala. Ele fala, eu não vou dar conta. Eu não presto. Eu não sirvo para nada. Eu não dou conta. Eu. Fala tudo da primeira pessoa. É assim que a artimanha maligna age. Ele fala na primeira pessoa para te levar a... Vamos lá, irmãos. Para te levar a crer nisso. E aí, você arruma um monte de gente enviada do diabo também para te cercar. E aí, ele pega e começa a reafirmar aquilo que você já está acreditando. Dois concordando a respeito desse assunto, o que vai acontecer? Você vai crer mais nisso. Não presto mesmo não. Eu não tenho paciência não. Eu não dou conta mesmo não. Eu vou explodir mesmo. Eu vou morrer mesmo. Eu não... E vai. E vai aonde a mente está querendo te levar. Sem domínio na sua mente. Sabe? O diabo, ele usa o pronome na primeira pessoa. Você e eu temos que aprender a identificar essas artimanhas e combatê-las. Amém? Então, quando vier assim, eu não vale nada, espera lá, por que eu estou pensando nisso? Por que eu estou falando, estou pensando que eu não valo nada? A palavra de Deus diz o seguinte a meu respeito, que eu sou filho de Deus. Filho de Deus não vale nada, irmãos? A palavra de Deus diz que o Senhor me comprou com altíssimo preço. A palavra de Deus diz que você e eu valemos um só, vale mais do que o mundo inteiro. Sabe, a palavra de Deus diz que Ele pagou um altíssimo preço que ninguém poderia pagar. Então você foi comprado por valor. Foi de graça que você recebeu, mas você foi comprado. Será que você não vale nada? Espera lá, vale nada não? Claro que vale, irmãos. Claro que vale. E o diabo muitas vezes ele quer fazer isso, te levar a pensar e a crer errado, para que ele possa então concluir o plano dele. Olha aqui para mim. Sabe, nós temos que aprender então a levar todo o pensamento nosso cativo à obediência de Cristo. Mas por vários anos eu aprendi e criei errado que levar o pensamento cativo a Cristo, a obediência de Cristo, era colocar um filtro na minha cabeça, em que tudo que eu pensasse, eu tinha que ficar falando para Jesus, olha, Senhor, estou com um pensamento aqui que eu não vou dar conta, o que Jesus fala a respeito? Né? Muitas vezes eu pensei que era isso, mas de uns dias para cá, eu tive uma revelação da parte de Deus, sabe, que a obediência de Cristo não é colocar esse filtro na minha cabeça. Porque eu vou te contar uma história, irmãos.
Se você faz esse propósito com Deus de levar todo o pensamento seu cativo a Cristo, sabe o que vai acontecer? Daqui 5 dias você não vai dar conta de fazer isso. Talvez no final da tarde de hoje, você não vai dar conta de cumprir essa regra. Você vai esquecer em algum momento de falar, opa, estou pensando nisso. Nossa, não levei isso aqui cativo a Cristo. A obediência de Cristo. Vocês estão comigo aqui, irmãos? O problema então desse tipo de crença ou ensinamento é que você nunca vai conseguir submeter todos os seus pensamentos a Cristo. E o que a palavra de Deus está nos exortando aqui? Quando você ouve isso, quando você já pensa em algo, você tem que fazer, você tem que levar o seu pensamento a... Irmãos, está muito movimento aqui, está me tirando a atenção. Amém? Vamos pararana. Deixa eu te ensinar algo aqui, irmãos. Olha aqui para mim. Crianças, olhem aqui para mim. Romanos capítulo 5, versículo 19. Olha só que interessante. O que diz esse texto? Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Quem que desobedeceu, irmãos? Vamos lá, irmãos, aqui comigo? Adão. Assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram. Por que eu e você hoje somos justos? Por causa da obediência de? Por causa da obediência de? O que a palavra de Deus está falando aqui sobre levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo? Que na medida que você medita na obediência dele, você não fica mais acusado, porque você já é justificado. Sabe, Deus quer que você coloque então o seu foco na obediência de... E não na desobediência de Adão. Porque a obediência de Cristo trouxe o que para você? Paz. Ela trouxe o que para você? Salvação. A obediência de Cristo trouxe o que para você? Justificação. Mas o que a desobediência de Adão trouxe para mim e para você? Condenação, pecado, morte. O que o diabo faz? Acusa, condena. Por quê? Você coloca a sua obediência na obediência de Adão. Quando você coloca a sua obediência, meditar na obediência de Cristo, você se leva a meditar na obediência de Cristo, você passa a ter então justificação. Não existe mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Sabe, a obediência de Cristo então, o qual obedeceu até a morte. A Bíblia diz que Cristo obedeceu até a morte, e morte de cruz. Então, promove o que na sua vida e na minha vida? Perdão, justiça, provisão, paz e sensação de que tudo já está consumado. Sabe, é essa obediência que a Bíblia está falando aqui. Quando você medita nisso, quando você leva os seus pensamentos para esse lugar, aonde Cristo já pagou o preço, existe paz dentro de você, irmão. Sabe, não existe mais condenação. Amém? Isso significa então que eu não preciso mais obedecer, pastor. Significa então que eu não tenho que ficar mais andando em obediência, pastor. Não, não é isso. Eu não estou falando disso. De forma alguma. Significa então que quanto mais você medita nessa obediência de Cristo, mais você vai crer corretamente, mais você vai andar em vitória e mais você vai obedecer. Interessante que quando foi trazida a Jesus uma mulher pega em adultério, Jesus ele não se levantou para condenar, mesmo podendo condená-la. Os homens que estavam ali estavam questionando Jesus sobre condenar essa mulher. Nenhum conseguiu, porque a mente deles os acusava. E ele falou algo para essa mulher: alguém aqui te condenou, mulher? Ela falou o quê, irmãos? Não. Nem eu, que sou santo, que obedeço, nem eu que não tenho pecado algum, te condeno. Vá, olha só, irmãos, e não peques mais. Interessante que na antiga aliança, o homem para ser abençoado tinha que obedecer. Na nova aliança, o homem para obedecer é primeiro perdoado e abençoado. Interessante que esse é o princípio que Deus está agindo nas nossas vidas hoje. Sabe, na medida que você é abençoado, na medida que você é perdoado, medita nessa obediência de Cristo, você então recebe bênçãos. Agora, se você quer andar segundo o padrão de Adão, na medida que você anda segundo a obediência de Adão, que leva para a morte e destruição, o que acontece?
você não anda em vitória. E o diabo em todo o tempo, irmãos, quer te levar para o princípio de Adão. O Espírito Santo em todo o tempo quer te levar para o princípio de Cristo. Sabe? Como então, pastor, que eu posso vencer a batalha da mente? Romanos capítulo 1, versículo 17, a Bíblia fala que o meu justo viverá pela fé. Sem fé, então, é impossível agradar a Deus. E é necessário que aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe. Então, sem fé não tem como. Pastor, mas por que Deus escolheu desse jeito? Porque Adão, olha aqui para mim, irmãos. Adão e Eva fizeram o quê? Duvidaram de Deus. E é só através da fé, de crer em Deus, que você pode experimentar dele. Em Cristo eu e você podemos fazer isso. Aleluia. A fé então, e a salvação, é loucura para os que se perdem, mas é o poder de Deus para aqueles que creem. Quantos querem experimentar esse poder hoje? Então é assim que nós vamos vencer a batalha, com fé. A chave para vencer a batalha na mente é se separar das crenças erradas. Se separar daquilo que você aprendeu errado. Sabe, não fique com o que você pensa de você mesmo. Quantas vezes já reafirmaram na sua vida que você é assim, que você é assado, que você não vai dar em nada? Irmãos, não olhe para essas coisas. Ignore essas coisas. Olhe para o que a palavra de Deus diz a seu respeito. Amém? Sabe, toda grande escravidão, ela começa na sua mente. Você pega uma pessoa que se tornou viciada, escrava do vício. Começou aonde? Na mente. Escrava de pornografia, começou na mente. Escrava de alguma coisa, começou na mente. Toda grande escravidão na sua vida e na minha vida, começa na mente. Você já ouviu falar aquela história? Eu tento sair desse negócio, mas não consigo. Eu tento fazer diferente, mas não dou conta. Deixa eu te contar um segredo, irmãos. Para de tentar. Apenas creia. Creia em quem Deus estabeleceu. Creia na sua identidade que você tem em Cristo. Isso vai ser libertador para você. Porque conhecendo a verdade vai te libertar. Sabe, você vence a batalha da mente, então, com metanoia. Eita, que negócio doido é esse agora. Eu lembro quando era do mundo, o povo ia apresentar alguma produto químico, né? Não vou falar aqui o outro nome. Eles vinham com os nomes bem diferentes, né? E eu estou vindo aqui hoje com um produto diferente. Metanoia. Fala assim para a pessoa que está lá. Você já usou metanoia? Metanoia, irmãos, é o estilo de arrependimento bíblico. Meta, palavra do grego metanoia, meta, significa mudança ou transformação. E noia, pastor? Noia significa mente. Transformação Quando você lê lá na sua Bíblia, arrependei-vos, arrependimento. Sabe o que é a palavra que está escrita lá no grego, no original? Metanoia. Então como que você se arrepende? Mudando a mente. Pastor, mas eu não tenho que chorar, ficar triste e me acabar nas cinzas, no pó, para me arrepender? Isso aí é o padrão do Antigo Testamento. Do Novo Testamento, você está indo nessa direção aqui agora. Você se arrependeu, você vai mudar de direção. Sabe, esse é o padrão do Novo Testamento.